A paz do Senhor a todos, boa noite. A gente tem a honra, né, de receber esse casal abençoado que esteve aqui conosco, né, a pastora Glaucia e o pastor Adilson. Né, eles são da Igreja Batista, né, a primeira Igreja Batista de Santo André, conhecida como Pibisa, né? E eles estiveram aqui conosco ontem à noite, né, acompanhando a sua filha, e nós temos a honra, né, queria convidá-los a estar aqui conosco. Eles vão trazer a palavra do Senhor nessa noite. Gostaria que a igreja ficasse de pé, nós vamos orar pela vida deles, né? Para que o Senhor direcione todas as coisas, né? Que seja mais um dia especial, como foi ontem, eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, amém? São coordenadores do curso Casados para Sempre também. Fizemos o ano com eles, né? Tivemos o privilégio de fazer o ano com eles, o curso de noivos. Tem algumas pessoas que passaram pelo curso aí junto com a gente, né? São pessoas que abençoam, né? E nos alimentam para que nós possamos alimentar vocês. Então, a todo momento, em todas as orações, coloquem a vida da Glaucia, do Adilson nelas, para Deus dar força, porque não é fácil, né, pastor? Não é fácil. Você lutar pelas famílias é você travar uma luta com o inferno, né? Eu vi o pastor, acho que na ministração dele, num dos encontros que a gente foi, ele falou, ir lá na boca do inferno e resgatar a família da mão de Satanás, né? É isso que é esse trabalho, irmãos. Então não é fácil. O diabo, ele se levanta a todo instante, a todo momento ele tenta nos parar, né? Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez entramos na tua presença para apresentar ao Pai amado a vida do Adilson e da Glaucia nas suas mãos nessa hora. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha dar ousadia, Senhor amado, na vida, Senhor amado, dos seus filhos nessa hora. E que eles venham transmitir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o nosso coração esteja aberto para receber, ó Pai amado, do Teu Espírito Santo, através da vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Pode sentar um pouquinho. Cadê minha mulher? Está aqui. Eu sou o Adilson da Glaucia. A paz, igreja, eu sou a Glaucia do Adilson. Nós somos casados para sempre há 32 anos. Eu sou um herói, não sou não? Muito 32 prazer. anos com a mesma mulher é um herói. Muito prazer, eu sou a heroína dessa história. Se tem um herói, tem uma heroína, né, pastora? Nós somos pais para toda a vida da Carol, né, que esteve aqui ontem, alguns estiveram aqui, acredito. Casada com Paulo André, a mãe da Ágata. E somos pais para toda a vida do Lucas, nosso filho de 24 anos. Somos membros da primeira Igreja Batista de Santo André. Queremos deixar aqui o abraço dos nossos pastores, Marcos Grava e Guilherme Lonzo. Eles sabem que estamos aqui, apoiam o nosso ministério, nos abençoam nessa saída, né? Somos, né, como os amados irmãos de Nalda e Márcia do MMI. E para nós é um privilégio estarmos aqui mais uma noite, né, marido? É verdade. Esse tema de hoje é muito interessante, né? A plenária aqui foi muito bacana. Esse tema é muito atual, faz parte das nossas vidas. O que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos é o seguinte: eu não tenho dúvida que é permissão do Senhor, né? A internet, ela está a nosso favor. Até ontem eu comentei com a Cris, né? Falei, olha que coisa boa a gente ter a internet, né, para abençoar a divulgação dos trabalhos da igreja. Então a internet, ela é sim importante, necessária, né? Como eles colocaram aqui, já pensou, acho que a Márcia falou isso, já pensou a gente hoje sem essa internet, como seria, né? E então ela tem que estar sempre a nosso favor, ela não pode nos dominar, nós temos que sim saber usar, temos que ser responsáveis, disciplinados, obedientes às autoridades em cada segmento, né? Quando os pais disserem, hora de dormir, nada de celular, é questão de obediência, né? E se a gente seguir o que a Bíblia já nos ensina, então a gente vai sempre usar a internet a nosso favor. Então vai ter um momento que vai ser preciso desconectar, para a gente se conectar, né, marido?
Com certeza. Mas tem hora que a gente tem que se conectar. Olhar lá no Zap, eu olho no Zap, deixa eu ver se o Adilson mandou um recadinho, se já saiu do correio, se está vindo para casa. Entendeu? O Zap, eu uso o Zap ao nosso favor. E aí, essa questão, né? Responsabilidade, disciplina, para que ela esteja a nosso favor. Então, essa noite a gente vai discorrer, a Adilson vai falar sobre esse assunto e que a gente saia daqui ainda mais edificado do que entramos. Amém? Amém. Beleza. Feliz por estar aqui com vocês, muito bom. E ontem foi muito legal a gente poder assistir a Carol, ouvir a Carol e poder ver o que Deus tem feito na vida da minha filha, que é uma promessa nossa, de Deus para a gente. Os nossos filhos não vão se perder e, embora alguns irmãos estejam passando por dificuldades com a educação dos filhos e tudo, mas a Bíblia nos garante que os nossos filhos não se perderão. Então, se nós nos mantermos firmes, com o nosso papel ali sendo perseguido, seguido e aplicando o que Deus estabeleceu, com certeza a nossa vida vai ter êxito. E aí, falando em família, eu queria mostrar minha família. Dá para apagar um pouquinho, diminuir um pouquinho, para a gente poder ver um pouco melhor aqui. A luz, iluminação. Aqui a Carol, né? Vocês viram ontem, a Carol participou aqui ontem à noite. Aqui o Lucas, o nosso filho, vai fazer 25 anos. Aqui a Gláucia, né? Tá vendo a Gláucia aqui, ó? Aqui é a Ágata, nossa neta. Eu sempre deixo por último o genro, né? Tá aqui, esse aqui é o nosso genro. E não falo muito dele, né? Porque a gente cria filha com tanto carinho, com, né, Talco Johnson, né? Ali, tudo de bom. Aí vem um cara feio desse e leva embora. E muitas das vezes nem pede para levar nossos filhos. Mas brincadeiras à parte, Paulo é um homem de Deus, tem sido uma figura importante na educação da Ágata e também na nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que já foi muito legal aqui falado e muito parabéns pela iniciativa, né, da entrevista e da conversa. E aí eu fiz uma colinha com relação ao que eles falaram, né? Vocês falaram coisas assim muito legais e a gente tem que ficar atento a tudo. Primeira coisa que eu fiquei atento, que ele falou que criar filhos hoje é diferente do passado. Então olha a minha história, eu sou carioca, e de uma cidade lá do Rio de Janeiro, de um bairro muito chique, que vocês todos conhecem, que é chamado Complexo do Alemão. Então, todos conhecem esse bairro, um bairro chiquérrimo, né? Lá tudo em paz, ninguém mata ninguém rouba ninguém, né? As crianças não tem briga lá, as crianças não brigam, né? Os pais das crianças também não brigam, porque lá é tudo alegria. Será que é isso mesmo, lá no Complexo do Alemão? Claro que não. Então, criar filhos naquele tempo, né, eu tenho 50 anos de idade, 51 anos, criar filho há 50 anos atrás é diferente de hoje. É diferente de hoje, só que existem algumas coisas que não mudam. O critério e a base estrutural de uma criação de família é a Bíblia e ela não muda. Entendeu? O grande problema é essa substituição que nós estamos fazendo por algo que é tão importante e tão vital nas nossas vidas, que é o nosso manual de sobrevivência. E aí as pessoas estão trocando isso. E aí a gente tem que ficar atento a isso. Então realmente é diferente, né? A gente hoje quase não vê ninguém corrigindo os filhos com varinha. E tem casos que se corrigir, você é processado. Tem países que se você corrigir o seu filho te denunciar, está arriscado ser preso, né? E aí a gente tem que ver qual a influência satânica que a gente tem em toda essa tecnologia que está sendo implementada hoje. Então, quando a gente cria os nossos filhos... E outra coisa, gente, a responsabilidade da educação do filho é você que é pai e mãe que tem que fazer. Entendeu? É você. Então, foi você que se relacionou com a esposa com o filho, foi vocês que geraram uma criança, e aí é você, não é a terceirização com tecnologia, que é o que a gente vê hoje. Lembra que já um tempo atrás tinha até um negócio, aqueles bonequinhos, como é que é o nome daquele bonequinho? Que as pessoas conversavam com ele, não tinha um negócio assim, um boneco que você criava? Bichinho virtual, né? Olha que coisa que nós chegamos, bichinho virtual, que você fazia um monte de coisa com esse negócio aí, né? Então, isso é importante. Outra coisa que ela falou, a questão da pornografia. Gente, a pornografia é algo que está destruindo as famílias. E por onde que ela entra? Pela tecnologia, que antigamente nem televisor tinha.
O prazer nosso eram as pessoas. No tempo de Adão e Eva tinha interfone, telefone, iPhone. Tinha tudo isso em Adão e Eva? Não. E eles viviam o melhor dos melhores relacionamentos. Porque não tinha o quê? Pecado. Então, nada vai substituir a pureza de uma pessoa, gente. Nada. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, cuidado, por conta disso. É uma porta boa, mas é uma porta que pode causar muitos problemas. Eu estou atendendo um casal, que uma das formações nossas, eu sou pós-graduado em conflitos. Então, a gente atende vários casais da igreja e fora da igreja. E eu estou atendendo um casal que ele é viciado em pornografia. E é por onde que ele recebe tudo isso? Pela internet. É pela internet. Então, é um caminho de duas mãos que a gente tem que procurar saber desligar ou ligar, para que a gente possa ter êxito nisso. Então, cuidado com isso. O que a gente precisa ter é relacionamento. Precisamos nos relacionar. Aí entra a palavra, depois desse fundo aí, de hoje. Então, o que a gente está falando hoje? Desconectar para... Vamos ler todos juntos isso? Juntos? O que está dizendo ali? De novo, vamos lá? Agora lê de trás para cá, dali para cá. Essa relação com a tecnologia, com a internet, é uma via de duas mãos. Ora, você vai conectar para desconectar, mas essa conectar é com quem? Com as pessoas. Se você conectar com as pessoas, você desconecta da tecnologia. E aí entra uma questão bíblica aí, na situação. A Bíblia é um livro de relacionamento. E Deus é um Deus de relacionamento. Deus, Ele estruturou tudo. E quando Ele criou a família, Ele colocou as duas pessoas lá como base, como algo principal dentro desse relacionamento. Então precisa ter um homem e uma mulher que foi a base familiar. Então Deus não falou assim, vou te dar um iPhone, vou te dar outro iPhone de 256 gigas, para que você possa tirar foto de todos os macacos e cavalos, viu, Adão? Adão, você vai poder tirar foto da cobra, da girafa, olha, 3D, tu vai sentir a cobra no computador. Não foi assim que Deus fez. Então, uma coisa que a gente tem que ficar atento, seja você cristão ou não, nós precisamos nos conectar primeiramente com Deus. E você tem que ficar atento que tudo que o diabo vai querer fazer é com que você se desconecte de Deus. E aí vem o perigo da tecnologia. Tecnologia é coisa muito boa, mas eu tenho que saber que hora eu conecto, que hora eu vou desconectar. Porque senão eu vou ter problema, como os irmãos falaram aqui com muita propriedade. E aí, Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus quer te ouvir, Deus quer falar com você. E Deus não quer que tenha outros deuses, com letra minúscula, tomando o lugar dele. Aí são os perigos dos relacionamentos. Eu sou o quinto irmão, ou seja, nós éramos 6 e logo pequeno um irmão meu faleceu. Mas eu sou o quinto irmão de uma família de 5 homens lá no Complexo do Alemão. Imagina, uma quadrilha que a gente tinha em casa. 5 filhos homens. A gente brigava toda semana e as pessoas tinham medo da gente, porque o menor sou eu, calculo os outros. Então quando alguém brigava comigo, eu falava assim, vou chamar meus irmãos. Todo mundo corria. Porque, e aí imagina, por exemplo, você sabe quantas vezes eu quebrei o braço? 8 vezes. 8 vezes. A cabeça, acho que umas 15 vezes. 15 vezes. O meu pai proibia a gente soltar pipa. Olha o meu braço como é que é hoje, torto. E aqui tá bom, porque o médico falou, rapaz, se tu quebrar de novo, eu acho que vou ter que amputar, porque só eu quebrando esse braço. Então assim, e por que disso? Olha que coisa legal. Porque nós brincávamos, não só brigávamos, porque nós brincávamos. Uma das vezes que eu quebrei o braço, foi que eu estava brincando de escorregador. E a minha mãe falou, rapaz, você vai cair daí, você vai se dar mal. E aí um princípio legal, tem que se conectar com o pai e mãe, para que a gente possa viver bem. E eu não obedeci minha mãe, caí e quebrei o braço. Por quê? Porque estava desconectado com aquilo que ela estabeleceu para que fosse regra no nosso relacionamento. Então essa questão é muito importante, porque Deus é um Deus de relacionamento e Ele vai querer se relacionar com você. Agora,
o indivíduo, ou o individualismo humano, é que gerou essa ruptura nas relações humanas. Hoje, a gente quer se relacionar para o nosso prazer. Eu quero estar com a Glaucia se eu me divertir. Se não for para me divertir, eu não quero. Então, aí entra outros afazeres que são subterfúgios, que são coisas que a gente usa para tentar nos trazer algum tipo de alegria. Entendeu o negócio? Porque tudo que a gente precisa está em nós mesmos. Quer ver eu ficar feliz? Me chama para ir na sua casa para comer uma picanha. Não vai ter iPhone que vai fazer eu não ir na tua casa comer a picanha. Deu para entender o negócio? Então, existem outros prazeres que nós podemos ter e devemos ter que está fora da tecnologia. Então, a gente tem que ficar atento que Deus é um Deus de relacionamento. E o nosso individualismo nos distancia cada vez mais de Deus, que é o Deus que criou o relacionamento. Foi Deus que criou o relacionamento entre as pessoas. E aí que mora o perigo quando a gente começa a se distanciar um do outro. Porque nós temos as respostas para as nossas mazelas. Lembra que a Carol falou aqui ontem à noite, que em 2020, qual vai ser a maior doença? Quem estava aqui ontem à noite? Qual vai ser a doença que vai alcançar o maior número de pessoas no mundo? O que vai ser? Depressão. E se você prestou atenção no que ela falou, uma das curas da depressão é o quê? Relacionamento. Quer ver um exemplo? Uma vez a gente foi fazer um curso de atendimento a homossexuais. E eu perguntei assim para a pessoa que estava ensinando a gente lá, dando aula para a gente de como atender essas pessoas. Ele falou assim, sabe o que o homossexual precisa? Aí pediu para eu ficar de pé. Ele falou assim, ele precisa disso, me dê um abraço. Entendeu? Porque um dos maiores problemas do homossexualismo é a falta de alguém para ouvi-lo e mostrar que existe um outro caminho, uma outra saída, uma outra forma de viver. E aí está o perigo da tecnologia. Se você vive muito em cima disso, ela falou muito, muito legal quando a irmã falou sobre a questão de sentir, né, os bonecos, de interagir com os bonecos, né? A gente brincava com... Lembra quem aqui tem 50 anos igual eu? Acho que tem alguns aqui, né? Tem alguns velhos aqui, né? Tem alguns idosos. A nossa maduros. A nossa brincadeira antigamente era aquela brincadeira com taco. Lembra disso? Era com taco. A nossa brincadeira era com bola de gude, carrinho de rolemã, né? Carrinho de rolemã, a gente brincava muito disso. E, gente, não foi a tecnologia que nos deixou, por não ter essa tecnologia, ou não ter esse tipo de brinquedinho que a gente tem hoje, que nos fez inferior ao que as crianças que a gente tem hoje. A gente vê pelo contrário. Você nunca viu tantas doenças psicossomáticas ou tantas doenças da alma como a gente vê no dia de hoje. Os desesperos que as pessoas vivem. Olha a televisão que você vai ver aqui, Big Brother, você vai ver a Fazenda, um monte de coisa para poder atender o nosso eu, gente. O nosso individualismo. Então, um perigo que a gente tem que estar atento. O diabo sempre vai criar coisas para nos distanciar de Deus. E aí, quando que a tecnologia passa a ser algo ruim? Quando ela toma o lugar de Deus. Quando qualquer coisa, querido, se a tua mulher, por mais linda que ela seja, se ela tomar o lugar de Deus na sua vida, você está frito. E vice-versa. Se o seu marido tomar o lugar do seu namorado, o seu irmão, ou a sua irmã, o seu tio, qualquer seja, o seu carro para os homens, né? O homem gosta muito de carro. Tem cara que gasta 10 mil para comprar 4 jogos de roda para o carro e não paga um batom para a mulher. Sim ou não, irmãs? Não é assim? E o mais é que o cara ainda quer ver a mulher bonita. Não é verdade? É milagre. Esse é crente mesmo. Não paga nada para a mulher. Não paga um batom, uma unha de fome. Tem um escorpião no bolso e ainda quer ver a mulher bonita. Entendeu o negócio? Então assim, a gente precisa se olhar, se tocar, gente. Tem cara que namora e não sabe a cor do olho da namorada, que já está 1 ano. Porque olha para tudo quanto é lugar, menos para o rosto da pessoa. Então, algumas ações, a gente tem que estar atento. Esse individualismo humano, que é o grande perigo que a gente tem. Porque as buscas são para o nosso prazer e não para que de fato nós fomos criados. Para que nós fomos criados e por que nós fomos criados? O que a Bíblia diz sobre a criação? Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E tudo que mudar isso, a gente tem que estar atento. Então, o que veio? Veio essa intriga, né?
que é meu, né, que é minha. Você atende as pessoas, você atende um casal, o cara fala assim, ó, você já viu, quando tem uma criança fazendo bagunça, que o pai fala assim, ó o teu filho lá, ó, né? Parece que ele não fez o filho, foi só a mulher sozinha que fez. É outra Maria, veio o Espírito Santo, fez o filho e deu para ele. E a mãe também acontece isso, olha lá o teu filho lá fazendo bagunça. Por quê? Individualismo. Tudo que você usar na vida que te distanciar de Deus é perigoso. A tecnologia é ótimo, né? Estarmos conectados, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, ó, cuidado com essas questões do que é seu, do que é meu. Famílias conectadas é o nosso tema que a gente conversou hoje, né? Famílias conectadas ou desconectadas, né? Famílias conectadas. Olha como é que as famílias estão se conectando. Olha aí. Olha aí. É assim que a gente tem que se conectar? Mas é assim. E o pior, que isso não está só lá fora, está aqui dentro também. Se um dia eu for pastor de uma igreja, a primeira coisa que eu vou fazer é bloquear o celular de todo mundo. Acho que não vai ter nem membro lá na igreja. Vai ser eu e a Glaucia. E olha que a Glaucia só vai vir porque é minha esposa. Senão também não viria, porque gosta de celular também. Né? Todos nós gostamos. E a gente quer sempre uma tecnologia maior. Eu tinha um celular um pouco ruim. Aí fui lá pela empresa e ganhei um iPhone. Eu nem sei mexer no iPhone direito, gente. Nem sei. Mas por quê? Porque eu uso o celular para que de fato ele tem que ser usado, né? Para tirar foto e só para se comunicar, né? Não estou preocupado com tanta tecnologia, porque isso pode me levar para o buraco. Porque as famílias hoje estão assim, ó, até o cachorro tem um celular. E você já viu que a coisa é tão complicada que às vezes até os bichos são muito mais bem tratados do que a gente. Você já viu um monte de gente conversando com o cachorro? Ai, meu filhinho, que coisa linda. E o filho do lado. E o filho não ouve isso. O cachorro ouve, o gato ouve, o burro ouve, o porco ouve, mas o filho não ouve. E os filhos também com os pais? Cuidam dos amigos, cuidam dos colegas, se relacionam, conversam pra caramba, mas com os pais as conversas são monossilábicas. Né? Sim, não, vou. Esse é o relacionamento que a gente tem que ir hoje. E lembre-se que Deus é um Deus de relacionamento. Então a gente precisa se relacionar e esquecer um pouquinho dessa questão só dessa tecnologia. Eu acho que travou. Eu acho que travou. Agora destravou. Ou é o meu aqui? Passa para... Tá. Agora foi. Aí não está aparecendo? Aqui já é o filminho. Eu queria soltar esse filminho aí. Solta esse filme aí, para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele. Solta ele. I open my eyes, I try to see, but I'm blinded by the white line. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight, and I can't stand the pain, and I can't make it go away. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. How could this happen to me? Everybody's screaming, I try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge, I'm hanging by a thread. I wanna start this over again. So I try to hold on to a time when nothing mattered, and I can't explain what happened, and I can't erase the things that I've done. No,
Ok. Você viu o filminho aí? O perigo de toda essa tecnologia é o quanto ela nos influencia. Quem diz que o padrão é o que está sendo estabelecido, ou o que a gente ouve, ou o que a gente está vendo? Eva era gorda ou magra? Quem sabe? Vocês não sabem? Essa igreja não sabe se Eva era gorda ou magra? Não acredito. Você não sabe? Nem eu. Adão era gordo ou magro? Ele era saudável. Ele era bom. Porque Deus o fez e disse que ele era bom. Adão só começou a ter problema quando Eva entrou na vida dele. Você sabia disso? Você sabia disso? O homem só começou a ter problema quando a mulher entrou na vida dele. Sabia disso? Sim ou não? Sim ou não? Não? Não, sim, não. O fato é que ele começou a ter problema, mas não é o fórum de hoje, né? Então, o que não está dando para ler ali, eu vou ler. Povo meu, escuta o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Olha o que Deus está falando para a gente. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, olha que legal, e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que os ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, de modo que a geração seguinte a conhecesse também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Você está vendo aqui como é que é a orientação de Deus para a gente? Deus não fala assim, pega um iPhone e ensina teu filho a se educar ou a ser educado com uma tecnologia. Né? Pelo contrário, Deus está dizendo assim, a palavra nossa de Deus, ela é suficiente para que você possa viver bem com seu filho. É o manual do fabricante. E o nosso grande problema é que a gente, os jovens, né, nós somos muito ligados nisso. Eu estou até me incluindo nos jovens. A gente fica muito na tecnologia. E esses dias passou aí, eu fiquei só olhando um programa lá no telefone que envelhecia as pessoas. Não passou isso? Tu viu um monte de gente velha. E isso virou bonito. Você viu isso, um negócio desse? Você ficar velho e achar que isso é legal, gente? Eu não quero me ver velho, não. Eu quero ver cada vez mais novo. É verdade. Quem inventou que a vida boa começa depois dos 40 é um maior mentiroso, é um filho do demônio. Porque depois dos 40 a gente começa a viver aquela vida do condor, né? É com dor aqui, com dor ali. Então esse negócio de envelhecimento aí, todo mundo caiu para isso aí. Tu viu os jovens, até vi uma foto da Gretchen com a Ana Maria. Eu falei, meu Deus do céu, é o inferno e o diabo junto. Porque aquelas duas mulheres envelhecida, meu Deus do céu. A Gretchen hoje já parece um negócio de doido, né? Envelhecida, então era pior ainda. Aí as pessoas, olha como é que a gente está vivendo. Elas começam a curtir algo que, pelo amor de Deus, se a gente parar para pensar, tinha que destruir um negócio desse, gente. Os ciclos, a gente vai falar disso aqui, todos os ciclos são positivos. E a gente tem que ver o melhor dele, mas não buscar essas coisas. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Então, primeira coisa que a gente tem que se ligar antes de qualquer coisa tecnológica, Deus é um Deus de relacionamento e nós precisamos nos relacionar com Ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir. A Bíblia diz isso, eu acabei de ler isso. Ouvir as pessoas, gente. A minha mãe, que Deus levou, a minha mãe era brigona demais. Minha mãe, antes de conhecer o Senhor, também lá naquele lugar, ou você briga, ou você tem que se defender, né? E com 5 filhos, a minha mãe sempre estava brigando por nós. Eu me lembro uma vez que a gente estava brigando, ela desceu com ferro quente, ela estava passando a roupa, do jeito que ela estava passando, ela pegou o ferro e foi lá bater nos caras para defender a gente, né? E a minha mãe dizia o seguinte, que o ouvido ganha de 2 a 1 da boca. Então você tem 2 ouvidos e uma boca só. Por que tem que falar tanto? E aí eu entro na questão feminina.
Por que a mulher tem que falar 22 mil palavras por dia? Você sabia, mulher, que a média que você fala por dia são 22 mil palavras? É estatístico isso, né? Mas será que, aí algumas mulheres dizem que elas falam 22 mil palavras para a gente, homem, aprender, né? A viver melhor. Que ela falando tudo isso a gente já não funciona direito, né? Calcula se não falasse. Então, primeira prática que a gente tem que ter é a prática de ouvir. E esse ouvir tem que ser com o quê? Vamos ler isso? Atenção, Deus é um Deus de relacionamento. Primeira prática, ouvir. Segunda, atento. A gente está se esquecendo disso, né, gente? A gente está se esquecendo que as pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Se você ler o Salmo 127, e Deus vai falar assim, ó: se o Senhor não edificar, em vão. Deus está dizendo ali para a gente um monte de coisa importante nesse versículo. Ó, eu sou o mais importante na tua vida. Não adianta você querer ter várias coisas e não ter eu na sua vida. Então, a valorização das pessoas, elas são muito maiores do que qualquer outra coisa. Não tem tecnologia que mude isso. Então, viver com atenção, outra coisa, atento. Atento por quê? Porque é Deus que está falando isso com a gente. Olha, Deus que está dando a instrução, e Ele que nos criou, e Ele criou um manual de instrução, que é para a gente poder ouvir e ver, estar juntos, estar atento. Um atento ao outro. Outra coisa, não temos que nos esconder, temos que praticar o que está escrito na lei. O conhecimento que nós temos é que a gente tem que praticar e viver e trocar isso. Agora, a gente está mais voltado para os nossos prazeres, para as nossas relações, desde que a gente tenha algum tipo de benefício, do que viver em prol daquela outra pessoa que está ao nosso lado. E esse é o grande problema. Então, a gente pode confiar em Deus e nas pessoas. Deus está falando isso para mim, ó. Se você fizer e praticar tudo aquilo que eu estabeleci, você pode confiar que você vai ser feliz. Então Deus estabeleceu o critério, mas aí, depois de tudo isso que nós ouvimos, por que a gente está perdendo tanta coisa para essa questão da tecnologia? O que você acha? Pode falar aí. O que você acha? Um de cada vez. Vamos falar, pô. Por que a gente está perdendo tanto para a tecnologia? Qual o problema? Quê? Prioridade. Isso não é uma das coisas boas. Prioridade. Você tem priorizado a pessoa que está do seu lado? A gente prioriza pouco as coisas que de fato deveríamos priorizar. Às vezes a gente não prioriza nem aquelas pessoas que nós dizemos que amamos. Então a gente prefere trocá-las por algumas coisas e atualmente por essas questões de tecnologia. Qual outro problema que a gente tem hoje? Questão de prioridade, né? O que mais? A gente não prioriza. E a gente acha que a gente agindo daquela forma, a gente vai ter os resultados esperados por nós. Porque a satisfação está em nós e não naquela pessoa ou no próprio Deus que nos criou. Deus nos criou para o louvor da glória dele. E quando a gente entende o nosso papel, tudo isso fica sendo secundário. Outra coisa importante, né, da nossa realidade. A gente trabalha pouco. Saiu aí? Voltou. A gente trabalha pouco a questão do nosso coração. Acha o coração. A gente trabalha pouco as questões do coração. O coração é um órgão que a gente precisa trabalhar, precisa cuidar dele. E a gente cuida dele se relacionando com outras pessoas, não é com a tecnologia em si. Se relacionando com a pessoa presente na nossa vida. Então, querido, isso é importante. É cuidar do nosso coração, aí, ó. Cuidar do nosso coração com um relacionamento claro, com objetivos claros e que se baseando naquilo que Deus estabeleceu para a gente. Entendeu? Então, ó, cuide do seu coração, porque senão você fica assim, ó. Lembra lá em 1985, abaixa um pouquinho essa luz aí, acho que fica melhor. Ó, ela falou uma coisa importante aqui, a irmã falou, que ela, na hora do jantar, ela não deixa trazer celular para a mesa. Uma das coisas que a gente perdeu é a importância da mesa na nossa casa. Gente, a mesa é um lugar de relacionamento.
Agora, como é que está a questão? Ó, em 1985, toda a comunicação, ou quase toda, ela é baseada na mesa. Era lá que as pessoas se comunicavam e passavam de um para o outro aquilo que a Bíblia estabelece. Mas hoje não é mais assim, ó. Hoje a gente está vivendo um mundo totalmente tecnológico, mas totalmente distante de Deus, que instruiu e que fez a questão familiar. Então é perigoso essa questão do relacionamento através só da tecnologia e não de um estar com o outro. O que devemos fazer para nos conectarmos como Deus planejou? Vamos lá. O que você acha que a gente tem que fazer? Eles já falaram aqui muita coisa, mas o que você acha que a gente tem que fazer? Vamos? Vamos, pessoal. O que você tem que fazer para se conectar como que Deus planejou? Se relacionar mais. O que mais? Além de se relacionar. Tudo bem, esse relacionar é muito generalizado, né? Generalizado, porque isso é verdadeiro, eu tenho que me relacionar mais. Mas outra coisa que eu preciso fazer: pensar menos em mim e pensar mais nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Para a gente poder viver melhor. Quando a gente pensa mais nas pessoas, o pastor falou com propriedade, a gente está atendendo aquilo que Deus estabeleceu, que é o louvor da glória dele. E o louvor da glória dele, ele fala dessa questão mais do servir do que ser servido. Então a gente tem que parar um pouquinho, lembre-se disso, e ver se aquilo que eu estou fazendo, ou se aquilo que eu estou usando, está sendo um Deus na minha vida. E aí é o grande perigo de tudo que nós estamos fazendo atualmente. Lembre-se de outra coisa que eu falei, que é o diabo, ele sempre vai tentar trazer algo para você para te distanciar de Deus. E não é só questão da tecnologia, em todas as coisas que a gente vive. Porque a gente troca facilmente Deus que está no nosso coração por outras coisas do cotidiano. E aí eu vou discorrer rapidamente aqui, ó, sobre a questão familiar, para a gente pensar um pouquinho e a gente completar esse ciclo. Primeira coisa, quando Deus instituiu a família, Ele colocou quem nesse núcleo familiar? Foi quem? Lá no céu, foi isso que Deus instituiu a família? Ele colocou quem? Um homem e uma mulher. Então preste atenção, você que é jovem, para que você tenha uma família saudável, para que você se desconecte com as coisas do mundo e se conecte com as coisas de Deus, o primeiro princípio é que casamento é algo heterossexual. O muro lá fora, as pessoas lá fora, as comunicações, as tecnologias, eles querem pregar algo diferente disso, que o relacionamento familiar, e para você estar conectado, você viu que hoje o homossexualismo, em muitas das fases, não é uma questão de uma escolha, é uma questão de moda, de modismo, que entra onde? Entra por conta da tecnologia, por conta da televisão, dos programas televisivos e de um monte de coisa que tem a ver com tecnologia. Então, a primeira coisa que Deus estabeleceu, que casamento é heterossexual. É um homem e uma mulher. Então, eu tenho que entender isso para a gente poder viver melhor. É um homem e uma mulher, e não são duas meninas ou dois meninos. A gente tem de igreja que a gente vê as meninas e os meninos de mão dada. Eu acho até legal isso, mas cuidado com isso. Você já viu dois homens andar de mão dada, a não ser os homens que são ou pai e filho, né, ou parente, mas a gente tem visto muitas igrejas e eu estou ficando preocupado, né? Alguns anos atrás a gente pregou num congresso e estava o Jeremias da 8ª Presbiteriana lá de Belo Horizonte. Ele falou assim que tinham dois jovens no maior amasso lá fora, no muro da igreja, num amasso, né? Um menino e uma menina. Menos mal, né? Porque hoje em dia as coisas estão muito complexas. E aí ele falou, não, tem que conversar com ele, porque aqui não é lugar de fazer isso. Né? E quando ele trouxe os jovens para conversar, é aí que ele ficou espantado, que ele falou, não, eu tenho controle sobre tudo. Pode ficar tranquilo que eu domino tudo, eu sei aonde parar e onde continuar. Ele falou, agora você me deixou mais preocupado ainda. Porque essa falta de limite é uma das coisas que nos preocupa hoje. Então a gente tem ido igrejas que têm pregado um Deus que é um Deus de amor, mas que muitas das vezes ele também é fogo consumidor. Né? E essa questão só da inclusão que a gente recebe aí por meio da tecnologia é algo que a gente precisa rever. Né? Porque casamento é heterossexual, é monogâmico.
Existe um site aqui no Brasil que eles pregam assim, ó: traia hoje e se arrependa amanhã. Sabia disso? Que tem um site aqui no Brasil, com outdoor, lá em Santa Catarina, mandando as pessoas adulterarem, e existem vários programas, né, dentro do computador que incentivam as pessoas a adulterarem. Então, ó, traia hoje e se arrependa amanhã. Melhor do que não trair. Então, a gente tem que cuidar para que a gente possa entender que a melhor coisa é não trair. Então, ó, casamento é monogâmico, casamento é monossomático, é um homem e uma mulher. E aí um recado muito legal: não se prenda a tudo que está dizendo, porque se você olhar as informações que você tem de um relacionamento saudável, você vai ver que tem muitas coisas que são erradas, como por exemplo, hoje o mundo prega que você pode fazer sexo a qualquer momento. E o que Deus está dizendo que o sexo ele tem que ser feito dentro de um relacionamento monossomático, de casamento. Então olha os perigos que a gente está vendo dentro da tecnologia. Olha, tudo contrário àquilo que a Bíblia estabelece como sendo um padrão e uma norma para a gente viver. Casamento monossomático é uma união de mente, de afetos e corpos. Casamento é algo indissolúvel. Obrigado. Hoje aí fora, as pessoas pregam que o homem que é homem tem que ter 10 mulheres, 20 mulheres. Homem que é homem tem uma mulher só. O jovem que é um jovem cristão, ele tem uma namorada só e vai casar com aquela namorada. Tem negócio de ficar. Estou ficando. Você está ficando para trás. Daqui a pouco você está ficando no inferno. Você está ficando. Entendeu? Jovens. Eu, quando não conhecia Jesus, o meu padrão era outro de namoro. Não é verdade? Lá no Morro do Alemão, cheio de alemãozinhos, né? As alemãs também lá. Então era outra coisa, né? Eu vivia no mundo. Mas quando eu conheci o Senhor, a minha vida mudou. Que cristão é mudança de caráter. Agora eu falo pro meu filho: você tem que namorar uma menina só, cara. E graças a Deus o Lucas está nesse caminho. E eu sou meio quadradão. O Lucas, quando começou a namorar, ele ficou noivo um tempo. Agora ele está solteiro. O Lucas, quando namorou a menina, eu falei para ele: você vai ter que casar. Esse negócio de namorar para ficar não é de Deus. E outra coisa, você vai ter que ir lá na casa do pai e da mãe dela pedir para namorar a menina. Ele falou: pai, nós estamos em 2019. Tem mais esse negócio? Eu falei: como? Tem. Os padrões não mudaram, filho. Você tem que ir lá e dizer o quanto você vai respeitá-la, porque isso é bíblico. O quanto você vai respeitar o pai e a mãe dela, porque isso também é bíblico. E levei o Lucas lá, fui com o Lucas lá para poder falar com o pai. E ainda fui lá, entendeu? E aí quando ele terminou o namoro, viu, rapaziada, que lá em casa não é fácil não. Quando ele terminou o namoro, o que eu fiz ele fazer? Vá lá na casa do pai e da mãe dela. Aí ele falou: poxa, pai, vou ter que ir lá de novo. Eu falei: vai, e eu vou contigo de novo. E fui com ele. E aí ele falou: eu falei: é a sua vez, fala aí por que você não quer mais. Fala o que está acontecendo para que as pessoas possam entender que a tua atitude é uma atitude correta. Entendeu? Mas a gente não se preocupa mais com esses padrões, porque os padrões são aqueles que estão estabelecidos e não aquele que a Bíblia fala de fato. E aí eu vou falar rapidinho sobre umas fases que a gente tem que entender. Quando a gente se relaciona num casamento ou num relacionamento, existem transições e adaptações. Quando a gente só fica nessa questão da tecnologia, a gente perde o privilégio de nós aprendermos um com o outro. Porque o que Deus está dizendo é que a nossa vida é uma vida de relacionamento, de olho no olho, de abraço, de carinho, de afeto. Não é um beijinho pelo zap, não é abraço pelo zap, porque agora a tecnologia está tão tremenda, né? Que você quer agradecer, você quer falar alguma coisa, você põe um boneco, né? Você põe um boneco para poder transmitir aquilo que você quer falar, né? Tem um monte de... como é que é o nome? Emote? Não entendi nada, mas é isso aí, né? Um monte desses bonequinhos aí, de alegria, de abraçando e tal. Isso tudo, querido, é muito legal, mas cuidado com isso. Porque o que nós precisamos é um abraço. O que nós precisamos é de ter o aquecimento que nós geramos um para com o outro. O quantas coisas às vezes a gente se pega, ao invés de falar pessoalmente, a gente manda um e-mail. Eu recentemente, já alguns anos atrás, eu vi uma ação que me deixou muito triste.
né, uma pessoa que era líder de um movimento religioso dispensar a outra pelo Zap. Olha que coisa triste. Ou seja, nós temos que olhar no olho e praticar aquilo que Deus falou, que é o modelo de relacionamento. Então, quando a gente se relaciona, existe no casamento principalmente essa questão da transição e da adaptação. A gente começa a enxergar que nós podemos mudar se nós quisermos nos adaptar. Então, novo modelo de vida, quando a gente tem na nossa primeira fase a interdependência e o aprendizado. A segunda fase é a consolidação da chegada dos filhos. Quando a gente entra na primeira fase da relação antes dos filhos, até chegar lá em vocês, e vai chegar lá nos filhos, a gente tem essa segunda fase, é onde a gente consolida e a gente tem dentro do casamento a chegada dos filhos. Então, primeiro, para a gente chegar num casamento, a gente se relaciona como namorado e a gente vai ter que se adaptar. E ali existem alguns perigos, porque a gente quer mostrar, às vezes, aquilo que nós não somos. Você já viu que nos namoros pela internet, o cara coloca uma foto dele magrinho, com 30 quilos, quando você vai conhecer, ele engordou. Daquele período da foto, que foi um mês atrás, ele saiu de 30 para 130. Você já viu isso? Mas você não era tão magrinho? Não, mas eu engordei. Por quê? O perigo da tecnologia. Porque ontem eu vi minha cunhada está com 44 anos, né, Glaucia? Sua irmã? 44 anos. Ela botou uma foto que eu falei, tem certeza que é tua irmã? Parecia que tinha 15. A tecnologia ajuda, gente. A tecnologia ajuda. Mas às vezes não é a realidade. A minha cunhada é uma excelente pessoa. E não está fazendo nada de anormal, porque isso é tecnologia, não tem pecado nisso. Né? O problema é que quando você usa isso para pecar, aí é o grande problema. Então existe o quê? Você se relaciona com as pessoas, essa fase é uma das fases mais complexas, porque é o momento em que você não é totalmente aberto. Depois vem a segunda fase dentro do que é o casamento em si, a terceira fase, que é essa segunda, que é a consolidação e a chegada dos filhos já dentro do casamento. E aí eu vou precisar interagir, não é tecnologia, não é nada disso que vai fazer com que a gente cresça. O que vai fazer com que você cresça é a interação, porque vai ter o quê? Desavença na interação. Quando a gente se diverge das outras pessoas, a gente cresce. Os nossos voos se tornam voos mais altos, não é voo de galinha. Já viu galinha voando? Já viu? Como é que galinha voa? É pouco tempo, pouco espaço. Quando a gente interage, quando a gente tem discórdia, nós crescemos desse jeito. Porque a gente aplica aquilo que está estabelecido, que é o perdão, que é o amor, que é o carinho. Mas quando a gente não se relaciona, a gente deixa de buscar tudo isso. Amor é acompanhado de mais razão. Quando a gente se relaciona, a gente começa a se conhecer e a gente começa a aplicar mais a razão do que o sentimento em si. E a gente começa a crescer dentro dessa relação. Terceira fase é essa consolidação desse relacionamento. Quando a gente está nessa terceira fase, existe uma transformação de cada um de nós, e isso vai nos proporcionar voos mais altos, porque a gente começa a aceitar um ao outro. Quando a gente se relaciona e olha um no olho do outro, a gente começa a ver que as mentiras diminuem. Você sabia que existe uma estatística que diz que quando a gente olha nos olhos um dos outros, a mentira chega perto do zero? Quando a gente fala olhando nos olhos uma das outras pessoas. Mas a gente não quer isso, a gente quer o quê? Internet. A gente quer o quê? Televisão. A gente quer ver coisas que de fato não estão estabelecidas para o relacionamento das pessoas, né? Travou aí de novo. Outra coisa que a gente tem, vou ler aqui, né? Quando a gente se relaciona, a gente começa a ter a reflexão e a renovação da vida. Você se torna adulto. Quando a gente se relaciona, você começa a crescer e começa a ter relacionamentos e o seu casamento é mais saudável. Né? Você tem que conversar com o seu marido aquilo que não está te agradando. Você tem que conversar com a sua esposa aquilo que não está correto. Porque dessa forma a gente amadurece. Outra coisa importante, que quando a gente conversa, a gente contorna os problemas. Quando a gente conversa pessoalmente, a gente contorna. Quando é pela tecnologia, muitas das vezes você fala aquilo que de fato não é verdadeiro. Você está ouvindo ou lendo coisas que não é do coração. Eu não gosto de falar para as pessoas nada que eu acho que é importante por telefone. Eu tenho que olhar as pessoas para poder ver
quais são as reações do corpo, do olhar. Eu conheço a minha mulher pelo olhar dela. Eu conheço a Gláucia quando eu ouço a voz dela. Sabe por quê? Porque eu me relaciono com ela. São 32 anos de relacionamento que nenhuma tecnologia nos impede hoje de nós desenvolvermos esse relacionamento e uma vida melhor. Quando eu ouço a voz da Gláucia, eu já sei qual estado que ela está. Sabe o que é isso? É fruto de relacionamento, não é de questões tecnológicas. Quando a gente está junto, que ela me olha, eu sei se eu estou fazendo algo correto ou algo não correto. Sabia que a mulher olha para o marido e o marido já entende que está certo e que está errado? Sabia disso? Por quê? Porque desenvolveu o relacionamento. Às vezes a Gláucia está numa conversa e eu falo alguma coisa, que eu sou meio imperativo, ela me olha e eu já sei que eu tenho que contornar. O que é isso? Intimidade, relacionamento, olho no olho, aquilo que Deus estabeleceu para a gente. Outra coisa importante, quando a gente se relaciona, a nossa criatividade aumenta. Existe um desafio de nós sermos criativos dentro do relacionamento. Nada de monotonia, porque monotonia, a gente se conhece e sabe que para outra pessoa ficar satisfeita, a gente tem que ser criativo, ainda mais no casamento, Então você que é casado aqui, que está nessa fase, nessa terceira fase de transformação, leve sua mulher para jantar fora, dê uma joia para ela. A mulher gosta de ouro. Sabia disso, homem? Qual a mulher aqui que não gosta de ouro? Olha lá, não levantou a mão uma. Você viu isso? Desde pequenininha até as mais jovens ali já ficaram tudo quietinho. Elas gostam de ouro, de coisa boa. Isso vem através do relacionamento, do desenvolvimento que a gente tem um com o outro, É uma forma de a gente contornar os nossos problemas com a criatividade, A quarta fase que o casamento tem e que as pessoas têm num relacionamento é a fase do distanciamento. No casamento é chamado de ninho vazio, mas quando a gente amadurece e que as relações se esvaziam, quando a gente aprende isso, a gente não fica triste porque as pessoas estão tão distantes. A gente fica feliz porque elas estão distantes, mas elas estão completas. E quando elas se aproximam, que estão com a gente, a alegria dobra. Eu tenho amigos que eu demoro muito a vê-los, mas quando eu os vejo, é uma alegria assim absurda, porque eu compreendo que a relação é muito mais importante do que qualquer coisa. Entendeu? E é isso a nossa intenção nessa noite, você entender que a relação é mais importante do que tudo. Essa fase do casamento que a gente chama de ninho vazio é um momento que a relação é que vai estabelecer a continuidade a relação não, o conhecimento, o dia a dia que vai estabelecer a continuidade do seu casamento. A gente tem visto muitos casais com mais de 50 anos se separando depois de 20, 30 anos de casamento. Sabe por quê? Porque foram casados, mas nunca se relacionaram. Ele trabalha de noite e ela trabalha de dia. São dois estranhos. Correm atrás do ter e não do ser. E esse é o grande problema da tecnologia. É o grande problema do mundo que a gente vive hoje. Porque as pessoas não estão mais preocupadas uma com as outras, e sim consigo mesmo. Então, não adianta inventar nada, Essa fase do ninho vazio que a gente vê é uma fase em que os filhos vão embora e a gente continua junto. Agora eu e a Gal estamos já quase nessa fase, Carol já casou, o Lucas está para casar, mas o que é mais importante para a gente somos nós dois, é um e o outro. Não são as coisas que a gente tem ou que a gente pensa em ter. O mais importante é nós estarmos juntos e felizes e conectados um para com o outro. Essa última fase é a fase do envelhecimento, Isso são fases, pessoal, que todos nós vamos passar. E a gente tem que viver isso com felicidade. Se nós nos conectarmos dentro de uma relação, essas fases virão, mas elas vão passar com muita alegria e serão fases felizes. Eu não estou triste porque eu estou com 52 anos, estou feliz. Eu não estou triste porque eu tenho mais passado do que futuro. Eu já tenho mais passado do que futuro, mas não estou triste por conta disso. Porque eu compreendi o meu verdadeiro chamado, Eu fui chamado para o louvor da glória de Deus. E as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Então eu entendi isso.
Lá no Salmo 127, você vai entender que essa fase da vida, né, essa fase do ninho vazio, do relacionamento de envelhecimento, é uma fase que Deus estabeleceu para a gente e que a gente tem que viver com alegria. Né? Ser avô, olha que coisa boa. Talvez você, quem é avô aqui? Olha, algumas pessoas que são avô. Ser avô é muito bom, é um sentimento muito legal quando a gente tem netos, né? Quando a gente se conecta com os netos. O Hernani Dias Lopes, ele falou uma coisa muito legal. Ele disse que avô é um burro brabo que o filho amansa por neto montar. O pastor aqui falou sobre essa questão, né, de cavalo, né, de andar de cavalo. Eles falaram isso, que coisa boa ser o cavalo do nosso neto. É uma fase boa da nossa vida e a gente passa por ela bem. Por quê? Porque a gente está conectado com as pessoas e não com os valores que o mundo prega. A gente está conectado com aquilo de fato que a gente tem que estar conectado. E já caindo para o final, o maior legado que a gente tem, que a gente pode passar para os filhos e para as pessoas, é o nosso caráter e a nossa fé. E isso a gente não passa por zap, por e-mail, pela televisão. A gente passa no convívio diário. Vocês jovens que estão aí atrás, né, vocês vão aprender muitas coisas com zap, com televisão, mas as coisas mais importantes e mais essenciais vocês vão aprender no círculo familiar. Foi lá que Deus criou, para a gente desenvolver o nosso caráter, para que a gente possa desenvolver a nossa vida diária. Billy Graham foi embora, mas deixou uma história, né? Deixou um legado, deixou coisas boas. Será que se você morrer hoje, as pessoas vão poder falar isso de você? Ou vão dizer assim: ih, rapaz, esse cara não se preocupava com ninguém, só via no celular. Essa mulher não se preocupava com ninguém, só via no celular falando mal dos outros. Falando mal lá, às vezes é no próprio culto, o pastor vai pregar, pregação abençoada, mas ela não está bem, e começa a falar: que pregação ruim foi a do pastor, viu, irmã? Em vez de usar a tecnologia para louvar a Deus e para incentivar as pessoas, usa para ir para o inferno. Então cuidado com isso. Agora umas regras rapidinho, última lâmina. Regras do bom convívio familiar. Faça o outro feliz. Faça as pessoas felizes. E não é por zap. Feliz dia do amigo. Feliz dia do avô. Legal, isso tudo é importante. Mas nada é mais importante que você estar presente na vida das pessoas. Então fale com amor. Diga sempre a verdade. Celular é uma coisa que as pessoas mentem demais, porque não externam aquilo que de fato estão sentindo. Tenha boas maneiras, escolha o certo a fazer, seja corajoso e proteja o seu coração. E faça o melhor pelas pessoas. E seja grato por tudo que você tiver. Se você tem um celular, aquele que vem com chiclete, né? Antigamente a gente tinha isso, né? Comprava uma aliança que vinha com um chicletezinho. Hoje não tem mais isso. Mas se você tem um celular que fala, fique feliz porque você tem um celular dele. Não tira muita foto, não faz isso, não faz aquilo. Fique feliz com as fases que você tem vivido, sabe? Fique feliz, seja grato a Deus por tudo que você tem, por tudo que você já fez aqui nessa vida. E por último eu queria fechar com esse filme aí. Será que a gente vai conseguir rodá-lo? Só dá um toquinho aí, isso, vai rodar. Já foi. Solta o som dele.
เพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้างD-Tech เชื่อในความพอดี Pastor passou esse filme no começo, não foi? Foi ontem, né? Foi ontem ou foi hoje? Foi hoje, né? Você viu que eu fiz questão de trazê-lo novamente, porque você viu que a felicidade das pessoas de estarem com outras pessoas? Você viu que naquele filme inicial, o padrão que o mundo estabelece de boniteza, de alegria, é um padrão totalmente diferente do que a Bíblia estabelece. A Bíblia estabelece um Deus de relacionamento. Um Deus que tem prazer em se relacionar com a gente. O Salmo diz assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. É um Deus que se agrada com a sua alegria. É um Deus que se agrada com aquilo que você se sente bem. É um Deus que se relaciona para te agradar. Então lembre-se disso. A Bíblia fala de um Deus de relacionamento. E nós temos que praticar esse relacionamento. Primeiro com Ele e depois com as pessoas. Não existe outra forma de nós nos relacionarmos bem um para com o outro, se nós não nos relacionarmos bem com Deus. Porque a gente consegue ver Deus nas outras pessoas. Então, o que tem que estar estabelecido para a gente é essa ligação com o Senhor lá no céu, para que a gente possa viver melhor a cada dia aqui na terra. Eu queria orar por você. Eu queria que você viesse aqui na frente. Você está com algum problema de relacionamento? Ou com o seu parente? Ou com o seu vizinho? Ou com a sua casa? Ou com a sua família? Eu queria orar por você. Tem alguém aqui assim? Quer vir para cá? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você que está. E que você orasse. Fizesse uma oração. Tem alguém aqui que precisa de uma oração para viver melhor, para ter um relacionamento melhor, para sair do zap, sair da pornografia, sair das coisas que de fato não agradam ao Senhor? Vem aqui. A igreja está de olho fechado. Nós vamos ficar preocupados com você porque você veio, não. Deus quer de nós uma atitude, gente. Uma atitude de relacionamento. Deus está preocupado com que você de fato se relacione com Ele. E a gente se relaciona com Ele quando a gente abre o coração, quando a gente começa a falar para Ele tudo aquilo que de fato nós estamos vivendo. Às vezes a gente perde a oportunidade de ter uma vida melhor porque a gente não é tão transparente assim. A gente está desconectado de Deus, né? E a gente tem que se conectar com Ele. Então continue aí com seus olhos fechados, orando e pedindo a Deus que de fato fale com esse casal que está aqui. Vamos orar. Deus, eu não conheço o coração deles, Senhor. Eu não sei o que eles têm vivido, mas Tu é um Deus de relacionamento que conhece o que ele tem vivido a cada dia. Tu sabe o que ela tem vivido a cada dia, o seu quarto, o seu coração. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Teu amor, que é algo que, Senhor, que é algo poderoso, que é algo que destrói, que percorre qualquer barreira, entre na vida desse casal, que eles possam ser transformados pelo poder da cruz, pelo sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, que eles sejam abençoados pelo Senhor em tudo que eles vierem a fazer, que o seu relacionamento, que o relacionamento deles seja um relacionamento que o Senhor esteja junto e que seja assim, um cordão de 3 dobras, como a Tua palavra diz. Abençoe tudo que eles vierem a fazer. Abençoe, Senhor, para que eles sejam vitoriosos. Para que eles sejam vitoriosos. E vitória não é ter, é ser. Que eles sejam vitoriosos no Senhor. Nós te pedimos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, querido.